Vamos tentar entender melhor um pouquinho esse imbróglio no Supremo, Procuradoria-Geral da República, é, Gilmar, segunda turma, pleno e tudo. O primeiro personagem para a gente conseguir entender esse jogo é o ministro Luiz Edson Fachin. O ministro Fachin, ele era uma versão menos vulgar daquele vou matar no peito do Luiz Fux. De todos os ministros era o mais ideológico. No tempo dele, ainda no governo Dilma, ele sempre fazia a questão de enfatizar que tinha lado, que não abria mão de suas convicções. E a partir de um certo momento, você tem dois momentos de corte, é que eu vou mencionar aqui ao longo dessa nossa conversa. O primeiro momento foi o próprio Fachin, a votação daquela DPF. O Supremo os ministros sempre conversam antes, trocam ideias, assim, principalmente em momentos de tanta catarse, assim, que são sujeitos a ataques e tudo mais. E o ministro Fachin, ali havia quase um acordo tácito de acompanhar o relator naquele voto da DPF, cujo relator era o próprio Edson Fachin. Na véspera da votação, vieram sinais de vários lados de que o ministro tinha mudado de lado. Disse que não podia. Daí, naquele momento, quem assume o contracanto, que acaba sendo vitorioso, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, numa apresentação aí exemplar. Aquele lá foi, digamos, o óbolo que o ministro pagou para a constitucionalidade. Deu a cara para bater, levou muito cacete de vários lados e falou: minha parte eu já fiz. Daí o Barroso sai de cena, volta um outro Barroso, mas nunca ficou claro o que aconteceu com Edson Fachin naquele dia. Certamente foi vítima de uma pressão muito grande, mas como o nosso jogo de mídia é muito complicado, não se sabe ao certo o que assustou Fachin, porque não se sabe ao certo qual é a sua força, qual é a fortaleza do seu caráter. Se a fortaleza do caráter é grande, o escândalo é grande. Se é pequeno, bastou uma pequena espicaçada para intimidar o ministro. A partir dali, o Fachin mudou totalmente de posição, aquela história de eu tenho lado, virou eu tinha lado. O que acontece agora nesse episódio dos habeas corpus aí? Perde-se na segunda turma, ele é derrotado na segunda turma, e as pressões ou a mudança de lado dele faz com que jogue para o plenário. É totalmente antirregimental, não está no regimento do Supremo, foi um ato realmente de quem mudou de lado ou está temeroso de alguma coisa. Daí você começam os tiroteios entre as partes aí. A Folha deu, antes de ontem, aí, um levantamento dos erros da Procuradoria-Geral da República, que não são novidade, hein? O ministro Teori Zavascki já tinha dito que a qualidade do que vinha da equipe da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República era muito precária. O Janot montou um grupo que não era ligado a essa parte penal, ignorou procuradores que tinham mais experiência, foi um apanhadão. Um apanhadão em que o primeiro que foi convidado convida um outro amigo e fazem um arranjo de pessoas não especializadas nessa parte penal. Então, por exemplo, a Folha dá relação aí das inconsistências da PGR, você tem todas as digitais do Gilmar, do Gilmar Mendes, nesse vazamento. Você tinha 4 figuras exponenciais do PSDB, né? Ele pega erros com Aécio, com Aloysio, com o Serra, não sei quem, um outro que ele pega lá, e daí coloca um peixe pequeno do PT, que era o Edinho Silva, para mostrar que havia algum equilíbrio. O Janot, nessa altura também, você tem a Globo definindo essa posição de guerra dela. A Globo continua sendo... O que eles estão fazendo aí é inexplicável, né? Uma miopia monumental. Essa guerra que eles estão empreendendo contra a democracia tem 2 alternativas: ou cresce uma ditadura com a Globo assumindo o poder, ou entra um outro governo cujo primeiro desafio vai ser reduzir esse poder absurdo da Globo. Quando a Globo começa a dar tiro no Gilmar, não pessoalmente, né, mas nos ministros que deram habeas corpus, daí o Janot, Rodrigo Janot, que é o procurador-geral, ele ganha coragem para investir contra Gilmar,
nesse caso do Eike Batista. Veja bem, a esposa do Gilmar, Dona Guiomar, grande figura, ela há tempos, ela está ligada ao escritório do Sérgio Bermudes. Nós já falamos várias vezes aqui dos problemas daí decorrentes, levanta-se como arma de guerra. Aproveitando também que as redes sociais, esses grupos de ultradireita ligados à Lava Jato, comandados pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro, começam a atirar em Gilmar. O Janot é um segundo caso. O Janot, até um certo momento, da Lava Jato, ele tinha alguma responsabilidade institucional. Quando começou, por exemplo, o tiroteio, houve uma tentativa de definir um acordo de leniência que não liberasse os culpados, mas que poupasse as empresas. Era um ponto central ali. Num certo momento, o presidente do Banco do Brasil, Dita, que agora está enrolado também, ele levanta dados mostrando que se cortar o crédito para as empreiteiras, elas quebram. E aquilo foi discutido em nível maior, houve a concordância de que deveria haver um acordo de leniência, se chegou a acertar uma estratégia de reunir com a Lava Jato e os técnicos aí do Banco do Brasil mostrarem por A mais B o que estava acontecendo, mas o que ocorre nesse ínterim? Há um vazamento de informação da Procuradoria para a Lava Jato, insinuando que aquele encaminhamento tinha sido conseguido por advogados ligados às empreiteiras. Você tem um famoso episódio em que os procuradores ameaçam pedir demissão coletiva e a partir daí o Janot é conduzido. Outro dia esse Celso Três, foi do Banestado, é um procurador relevante aí nessa parte criminal, ao lado aí do Luiz Francisco, ao lado do Vladimir Aras. São aqueles procuradores que foram para a linha de frente, investigações custosas. Ele fez um belo trabalho. Tive um entrevero com ele num observatório da imprensa, anos atrás, que eu condenava já lá atrás. Essa mania de prisões provisórias e tudo, abusivas, exposição de acusados e tudo, e ele estava junto, nós estávamos em locais diferentes. E ele virou e falou o seguinte: esse jornalista defendeu uma procuradora, acho que é Delzi Curvelo, que foi a procuradora que autorizou a liberação do último recurso aqui para o TRT de São Paulo, logo. Então eu agradeci ao Diniz, queria agradecer aí, porque tudo aquilo que a gente vinha falando das ilações deu para ter um caso concreto agora. Quer dizer, o fato de eu ter defendido uma procuradora que tinha sido alvo de ataques ali baixos, nem sei como essa procuradora mas aquele ataque foi baixo. Né? Procuradores vazaram denúncias contra ela para o Correio Brasiliense, com base do que o Correio Brasiliense publicou, entrava com uma representação contra ela. Independentemente de quem seja procuradora, evidentemente é um jogo baixo. Né? E foi então, defendeu a procuradora liberou, autorizou o negócio do TRT, que até então não havia nem denúncia de corrupção, logo. Então, digamos, esse modelo de atuação do Ministério Público é histórico, não é de agora, não. Antes beneficiava o PT, hoje beneficia, mas é histórico. Essas ilações que a gente acha absurdas no jornalismo são feitas pela área penal do Ministério Público, como estamos vendo a exaustão nesse caso aí da Lava Jato. Bom, mas o próprio Celso Três deu uma bela entrevista aí, mostrando a falta de comando. Você destruiu toda a estrutura hierárquica aí do Ministério Público. Caberia ao Procurador-Geral fazer um acompanhamento da Lava Jato, segurar os abusos, mantê-las dentro das regras, mas o Janot, a partir de um certo momento também, ele ficou a reboque. Então o que ele faz hoje aí, ele entra na onda da Lava Jato, mas quem controla a Lava Jato, quem quer? É uma opinião pública hoje difusa, que nem está muito comandada pelos jornais. Aí os jornais que tentam fazer o contraponto acabam levando na cabeça. Ou seja, criaram o monstro e o monstro está solto. Nós vamos ter, nessa votação do Supremo agora, no pleno do Supremo, nós vamos ter aí um retrato de como vai se comportar o Supremo. Se vai mais uma vez abrir mão de suas prerrogativas aí de defensor último da Constituição, ou se vai mais uma vez se amedrontar. Nós tivemos em algum momento do processo de impeachment uma tentativa do Supremo julgar o mérito, mas os sinais que vinham do Supremo eram: não tem jeito, todo mundo vai votar contra por receio desse gênio que tiraram das garrafas aí, que
o clamor da turba, né? Então, até onde que vai esse jogo? O que nós estamos vendo hoje é a juíza federal lá de Curitiba, com uma ampla militância nas redes sociais, impedindo, dando sentenças, impedindo manifestações. Outra juíza com ampla militância nas redes sociais, tomando medida. Ou seja, você provocou, a partir da subversão maior, que foi o impeachment, você provocou um desmonte absoluto das instituições. Então, hoje, no Ministério Público, não são os procuradores, é um grupo de procuradores específico, montado na besta, que é essa opinião pública sequiosa de sangue, aí, que mantém refém um procurador fraco. E daí entra essa questão realmente do PT, as escolhas que foram feitas nesse período todo. Nós acabamos criando um Supremo débil. As únicas pessoas do Supremo aí que têm posição firme, você tem aí o ministro Lewandowski, o ministro Marco Aurélio, sendo de um lado ou de outro, o ministro Marco Aurélio obedece à consciência dele, e o ministro Gilmar Mendes, aí, que é o mais valente de todos aí, embora exagere, até curioso, né? Ele é um legalista. O problema dele é que a militância política manda mais que o legalista. Teve anos atrás aí que eu fiz não foi nem uma acusação grave, foi uma denúncia contra a Mendes Júnior. A Mendes Júnior, que estava tentando aplicar um golpe na Chesf. A Mendes me processou com o parecer do insigne ex-ministro Miguel Reale Júnior. E caiu com uma juíza cujo pai tinha sido dono de cartório, ou era dono de cartório, porque eu tinha investido contra os cartórios. Ela me condenou a 3 meses de prisão, 3 meses de prisão. E o Gilmar e o próprio Marco Aurélio de Mello, olha só, o Marco Aurélio de Mello e o próprio Gilmar, para usar a ênfase correta aí, saíram a público fazendo a defesa do garantismo. O Gilmar, realmente, ele sempre teve essa posição. No caso Satyagraha, nós ficamos do outro lado, mas ele tinha razão naquele receio dos juízes vingadores, mas tinha lado também. Então o garantismo dele vai só para um lado. Mas, de qualquer modo, é o sujeito de maior autonomia dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que vem daqui para diante não se sabe. O ministro Celso de Mello é um que ele adota atitudes corajosas, mas ele tem lado. Não digo que o lado seja PSDB, ele tem um lado que é anti-PT. Então, tudo que vem anti-PT, ele endossa. Né? A ministra Rosa Weber, nós vimos no episódio do Mensalão, ela foi alertada sobre aquela posição eminentemente política do seu assessor na época, Sérgio Moro, mas endossou tudo. Né? Aquela ideia de que eu não tenho os elementos para condenar, mas a doutrina me permite um mero ventríloco. A ministra Carmen Lúcia é um Itamar de toga. Né? É um Itamar dizendo, sabe, recentemente ela fez uma ampla defesa aí da liberdade de imprensa, nos mesmos moldes aí do Aires Brito. Chegou a mencionar as novas formas de comunicação, mas você tem um caso clássico e claro e ostensivo de veto ideológico do governo em relação aos blogs críticos aí que não foi tangenciado. Não foi tangenciado por quê? Por medo do governo? Não. Por medo dessa onda que se criou, dessa polarização maluca aí que... Outro dia no Face eu coloquei um post lá e um usuário do Face lá e fez um bom comentário. Se a gente for pegar o que leva ao movimento dessa ordem, você tem todo tipo de sentimento. Você tem aquele sentimento de onipotência do procurador lá da ponta, aí de repente se vê com poder, um juiz de primeira instância que se vê com aquele poder e acaba surfando nas ondas do poder. O oportunismo, aquele imediatismo, né, da mídia, de setores de mercado, de derrubar o governo sem pensar no passo seguinte. Né? O que está acontecendo agora com esse desmonte geral do país por uma quadrilha, isso aí nenhum setor minimamente inteligente pode apostar nisso. Porque a próxima campanha eleitoral vai ganhar quem propor uma remontagem do país. Né? Você tem juízes, ministros oportunistas, que também tentam surfar na onda, e tem o medo. O medo é um elemento central nessa história também. É a vaidade, é o medo, e o medo levando ou a posições absolutamente contrárias ao que o sujeito pensava, o caso de Fachin e Barroso, aí, ou
sujeito ficar de lado e deixar o barco caminhar. Isso tem muito jogo pela frente, você tem alguns jornais que começam a tentar escapar dessa armadilha do jornalismo de esgoto. A Folha faz suas tentativas, mas não adianta. Foram todos engolidos pela Globo, viu? A habilidade estratégica da Globo não tem paralelo no país. O que ela fez lá atrás? Montou o pacto de todos os jornais e editoras, Veja, Estado, Folha, montou o pacto. Com esse pacto ela se blindou, porque nenhum deles ia jogar no contraponto, como a Folha fez nos anos 80, brilhantemente nos anos 80, conquistando uma autonomia de voo e se tornando o jornal mais influente do país naquele período. Então todos eles passaram a refletir o mesmo discurso. E todo jogo sujo era feito por terceiros. A Folha fazia uma denúncia furada lá, o Jornal Nacional replicava, mas não era o Jornal Nacional, está replicando a Folha. A Veja criava aqueles factoides malucos, o Jornal Nacional replicava. E dentro do Jornal Nacional, você tentava passar a ideia de um jornalismo técnico e tudo, que de qualquer modo foi por água abaixo agora com essa radicalização final. Mas vamos ver se o Supremo, agora nas próximas, acho que é amanhã, né? Amanhã tem a votação do Supremo também, daqueles habeas corpus, se ele mostra um mínimo de grandeza aí, ou se ele se curva definitivamente ao clamor das massas aí. E se curvar ao clamor das massas, está aí o PSDB, que não deixa ninguém mentir, não sobra ninguém. Até agora nós temos liquidados politicamente. Vão ser salvos juridicamente, penalmente, porque o Janot e sua equipe não vão querer avançar, mas você tem Serra morto politicamente, Aécio morto politicamente, o Alckmin semi-vivo, e as alternativas do PSDB, o Frederico dando uma entrevista hoje, não, nós temos várias alternativas. As alternativas são a mídia. É o Dória com... que eu acho que é voo curto aí, porque a capacidade de gestão de prefeitura não tem nenhuma. Chega uma hora que cai essa ficha aí, que toda essa hiperdosagem de exibição aí não... Chega uma hora que cansa e daí você tem... É gozado isso aqui, eu já falei várias vezes, isso em várias campanhas. O processo de formação de imagem, ele é muito semelhante no mercado de ações e no mercado de opinião. O sujeito está lá, ou não foi descoberto ainda, está fraquinho lá, então você começa o processo de alavancar a imagem dele, daí ele sobe. Chega um momento em que ele fica caro. Aqui quando ele está embaixo, ele está barato. O que é? Olha, ele vale mais do que aquilo que ele aparenta que vale. Então começa a subir, tem um reconhecimento. De repente ele fica caro, ele passa o seu limite, ele passa o seu preço. Ele está caro. Por quê? Porque ele não é tudo isso que ele está mostrando. E daí qualquer notícia negativa, você vai ter muitas aqui. A prefeitura, o que está acontecendo aqui com as enchentes aqui em São Paulo, empate chuva, empate redução de varrição. Você tem sinais, você tem desmonte aí de projetos importantíssimos, ou pelo menos socialmente impactantes. Até a Brinquedoteca fizeram isso. No secretariado, que é uma arrogância monumental. Então você começa a fase de baixo. Então daqui até as eleições, achar que ele vai continuar em processo de alta, não vai. Não vai. Ele tem o seu limite aí, e tem um ponto interessante que, para notar aí, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi contratado pelo INSPER para uma cadeira de políticas públicas. O INSPER é o reduto, digamos assim, da chamada elite mais bem informada, aquela que tenta pensar estrategicamente, embora o estrategicamente deles não avance 2 anos. Mas evidentemente já se percebeu que esse tipo de candidato de ruptura, que nem Bolsonaro, que nem o próprio Dória aí, não são alternativas para o país. Não são alternativas. O próprio Lula, se eventualmente vier às eleições e for eleito, ele vai ter que compor. Não tem saída fora de um pacto. Como é que você vai ter... pegar um país aí tendo uma justiça totalmente desestruturada, um Ministério Público que virou um poder à parte, poder ameaçador, a mídia, a Globo dando as ordens, e sem ter a legitimidade, digo, toda essa frente, sem ter a legitimidade das ideias. Esse abuso dessa campanha sistemática contra o Lula já suplantou aquela dose de tolerância que os liberais têm.
Você já começa a ver pipocar para todo lado, estão exagerando, estão exagerando. Então, em algum momento, por outro lado, achar que o Lula vai entrar por uma posição de ruptura, isso me lembra a dona Hélide, minha primeira sogra lá, que quando os estudantes lá de São João da Boa Vista, a gente falava todo entusiasmados aí contra o golpe, ela falava, vocês vão armados de quê? De cabo de vassoura? Então, digamos, vai ter que ter um pacto dentro de uma posição altiva e sabendo que você tem alguns pontos inegociáveis. Política monetária e cambial tem que ser mudada. O mercado ele tem que voltar, tem que pela primeira vez. Teve um período que ele estava com essa posição de financiar o desenvolvimento efetivamente, e esse poder absurdo dos meios de comunicação tem que ser coibido. E não é com censura nem nada. É coibido do ponto de vista econômico, aí, como o CAT faz com fabricantes de geladeira, com fabricantes de liquidificadores, com fabricantes de chocolate. Mas vamos ver o Supremo agora, se ele tem um momento de grandeza impulsionado pelos interesses e pela coragem do Gilmar Mendes. Um abraço para vocês aí.